A gente vai falar agora sobre o ataque, gente. O ataque aos ônibus da empresa Urbi. O ataque que aconteceu ontem à noite. Ataque na noite da quinta-feira. 57 veículos foram apedrejados. Com quê? Bola de gude. Isso mesmo. Bolas de gude foram arremessadas contra os vidros, contra as vidraças, as portas dos ônibus da empresa Urbi. 7 pessoas ficaram feridas, tiveram ferimentos leves e foram em seguida liberadas, mas tiveram ferimentos, foram atingidas por essas bolas de gude, né? A principal suspeita da polícia, a linha principal de investigação da polícia é que essa ação ela foi realizada por ex-funcionários da empresa, de forma orquestrada para intimidar algumas demissões que teriam sido feitas ao longo das últimas semanas. Vamos entender melhor essa história? Quem está com a gente ao vivo é a Larissa Alvarenga, que está lá na garagem da empresa, nos dá as honras hoje de estar aqui na reportagem, trazendo os detalhes para a gente sobre esse caso. Ô, Larissa, ainda bem que as pessoas tiveram ferimentos leves e em seguida foram liberadas, mas o perigo é enorme para as pessoas que usam transporte público com o disparo dessas bolas de gude na vidraça. Imagina o estrago que isso pode causar. Larissa, atualiza para a gente todas as informações sobre esse fato. Bom dia, bem-vinda. Oi, Kenzo. Foi uma noite de terror em várias cidades do nosso Distrito Federal. Candangolândia, Samambaia Sul, Samambaia Norte e aqui onde eu estou no Recanto das Emas. Bom dia para você, é sempre um prazer fazer parte do SBT Brasília primeira edição e um ótimo dia para você que nos acompanha ao vivo. Eu estou aqui na frente, né, da garagem da Urbi, do Recanto das Emas. Eu tentei entrar agora há pouco, conversei com um funcionário, né, a entrada de mais ninguém que não sejam ali os funcionários, essa entrada não é permitida, por isso que nós estamos aqui na frente. Mas o que eu posso contar para quem está acompanhando agora o nosso jornal? Foi uma noite de ataques simultâneos, né? Foram vários ataques que aconteceram de forma orquestrada num período de 3 horas. E como aconteceram esses ataques? Os ônibus, Kenzo, eles estavam em circulação, ou seja, estavam nas ruas, com passageiros, quando esses ônibus começaram, né, a serem atacados. Como? Com pedra e também estilingues e bolinhas de gude. Inclusive, eu quero mostrar aqui para o nosso telespectador que eu encontrei essas bolinhas aqui pelo caminho e quero mostrar para vocês, usando bolinhas de gude, como essas aqui, né? Esses vândalos depredaram os ônibus, que tiveram as janelas quebradas, as portas também, os prejuízos foram enormes e claro, a gente está falando de bens materiais, de prejuízos aí nos ônibus, mas estamos falando também de passageiros que ficaram feridos por conta dos estilhaços. Eu conversei agora há pouco com o delegado, o doutor Josué, da delegacia aqui do Recanto das Emas, e ele contou o seguinte, que a principal suspeita é realmente essa, a linha de investigação da Polícia Civil é essa, de que seria uma represália, né, por demissões que aconteceram nos últimos dias. Então, seria uma espécie de guerra, foi essa palavra que ele usou, entre ex-funcionários, a empresa, o sindicato, enfim. Só que o que é triste, Kenzo, é a gente falar que a população acaba pagando por isso. Então, além dos passageiros que ficaram feridos por conta desses ataques, né, por conta dos estilhaços, pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, hoje o clima é de insegurança, o clima é de medo aqui no Recanto das Emas. Eu passei por alguns pontos de ônibus que estavam lotados para o horário, não vou falar que eram muitas pessoas, mas estavam cheios, né, para o horário. Por quê? Tem 10 ônibus a menos nas ruas hoje. Ao todo, 57 ônibus foram depredados nesses ataques orquestrados, né? 10 não conseguiram passarem ali pela manutenção, então eles estão fora das ruas. E aí a população acaba sofrendo. Eu vou pedir para o Daniel mostrar mais um pouquinho aqui da garagem onde ficam, né, esses ônibus da empresa Urbi, que já emitiu nota, inclusive, disse o seguinte, né, na última nota divulgada, a empresa Urbi diz que lamenta esses ataques que aconteceram de forma sincronizada ontem à noite, que 57 ônibus foram depredados e
A empresa também explica que não houve demissão em massa. Apenas 3 funcionários foram desligados da empresa no último dia 12 de janeiro. É isso que diz a nota da empresa Urbi, viu, Kenzo? Ô Larissa, olha, a gente está trazendo agora para você que está aqui nos acompanhando todos os detalhes sobre esses ataques que aconteceram, segundo a polícia, de forma orquestrada, organizada. Tá aí as imagens que a polícia já está investigando também, inclusive imagens de circuito de dentro dos ônibus, que mostram alguns carros que estariam parados de forma estratégica em alguns pontos de ônibus. Olha só, essa imagem do circuito do ônibus mostra o momento exato em que um dos ônibus que foi apedrejado para num ponto de ônibus e esse carro vermelho, segundo as investigações, o homem tira uma baladeira de lá de dentro, né? E um estilingue e acaba arremessando uma bola de gude nesse ônibus. Essa informação está sendo apurada pela polícia, mas a informação foi repassada por motoristas da empresa Urbi para a Polícia Civil que está investigando esse caso. A imagem está na tela para que vocês consigam acompanhar como esses ataques aconteceram na noite dessa quinta-feira. A Larissa Alvarenga está na frente da garagem da Urbi. Larissa, a gente está tentando essa autorização, você tentou ao longo da manhã, também estou em contato já aqui com a assessoria da Urbi. A assessoria disse que daqui a pouquinho a gente já consegue entrar para mostrar os estragos dos ônibus, porque, gente, esses ataques, eles aconteceram em 57 veículos, em várias cidades, Candangolândia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, são cidades que são atendidas por essa empresa e que pessoas que precisam muito desse transporte público. Imagina só, a sexta-feira, você acordar sexta-feira sem ter ônibus, né? No volume que tem que ter. 10 ônibus a menos, gente, faz muita diferença para quem pega o transporte público todos os dias. Com certeza, a Larissa, inclusive, passou por alguns pontos de ônibus, né, Larissa? E viu uma lotação um pouco maior, uma movimentação maior, inclusive, dos passageiros, né, Lari? Sim, Kenzo, sem dúvidas. Nós passamos, né, no caminho até aqui o Recanto das Emas. Quando chegamos aqui na cidade, nós observamos os pontos mais cheios, né, com mais pessoas ali esperando. Inclusive, eu estou aqui na frente da garagem da Urbi, do Recanto das Emas. Vale lembrar, para quem está acompanhando o SBT Brasília, primeira edição, que esses ataques aconteceram quando os ônibus estavam em circulação. Eles não estavam aqui na garagem, né? Posteriormente, os ônibus vieram para cá, muitos já passaram por manutenção, né? Então, a grande maioria já teve ali o vidro restaurado, a porta também. 10 ônibus estão sem condições e, por isso, hoje eles não estão nas ruas. Queria até pegar como gancho que você falou, viu, Kenzo, a respeito de 10 ônibus a menos. Quem utiliza o transporte público sabe bem como que é essa rotina, né? Principalmente ali nos horários de pico, a gente acaba pegando o ônibus mais lotado e aí com 10 ônibus a menos, é claro que vai fazer diferença, é claro que vai impactar ali na vida do morador daqui do Recanto das Emas, Candangolândia, também tivemos ataques em Candangolândia, Samambaia Sul, Samambaia Norte e aqui no Recanto das Emas. Logo que eu cheguei aqui na garagem, eu conversei com um motorista de ônibus, né, que ele não quis gravar com a gente, mas ele falou que estava vindo trabalhar, que acreditava sim que o motivo seria esse por conta das demissões que aconteceram nos últimos dias, mas que ele veio trabalhar porque não ia deixar a população na mão. Só que na delegacia com o doutor Josué, inclusive daqui a pouco nós vamos ouvir o que ele diz a respeito da investigação, porque a polícia já tem imagens que mostram, né, esses suspeitos atacando esses ônibus, depredando, jogando pedra, atirando bolinha de gude com estilingue. Essas imagens já estão com a Polícia Civil, então a gente acredita, né, que em algum tempo a polícia já começa a identificar quem são essas pessoas, que se são mesmo ex-funcionários da empresa, que foram demitidos, e aí usaram esses ataques como forma de intimidar os motoristas atuais, os trabalhadores que ainda trabalham aqui na Urbi. Agora vale lembrar o seguinte, né, lá na delegacia o doutor Josué disse que o clima hoje, né, para os motoristas e para os funcionários aqui da empresa era de insegurança.
insegurança. Muitos não queriam vir trabalhar, né? Eles prestaram depoimento na delegacia, por isso que o doutor Josué falou a respeito dessa insegurança, porque conversou pessoalmente com vários motoristas, inclusive alguns que passaram pelos ataques, né? Que estavam ali no volante do ônibus no momento dos ataques. Então, esses motoristas estão, obviamente, muito assustados. Pelo menos 7 passageiros ficaram feridos, Kenzo, por conta dos estilhaços que aconteceram durante esses ataques. Olha só, agora a gente acompanha aqui um ônibus saindo, né? Aqui, visualmente, esse não está depredado. Como eu falei, eu conversei com um funcionário mais cedo, ele disse que os ônibus que foram depredados aqui no Recanto das Emas, eles já passaram por manutenção, apenas alguns, né, que não conseguiram, que os funcionários não conseguiram fazer essa manutenção, que não conseguiram reparar as portas e os vidros, eles ainda estão aqui na garagem. A gente só não entrou porque ainda não tivemos essa autorização, Kenzo, mas eu acredito que o pessoal de casa está acompanhando as imagens que nós recebemos, né, pela nossa equipe, que mostram ali as janelas quebradas, né, vidros estilhaçados. Mas uma coisa eu posso garantir, que o clima hoje aqui, pelo menos no Recanto das Emas, onde eu estou, é de insegurança. O funcionário, o trabalhador aqui da empresa, ele chega desconfiado, chega querendo saber o que está acontecendo, né? Nos grupos que eles conversam de rede social, alguns que não estavam no expediente, não estavam trabalhando na hora dos ataques, contaram, né, dessas conversas com os motoristas que estavam durante ali no trabalho e quando os ataques aconteceram. Então, esses motoristas, esses funcionários hoje estão muito assustados, Kenzo. Exatamente, Larissa. A gente vai mostrar agora rapidamente para você que está em casa as imagens do momento, logo depois dos ataques, em que os motoristas foram prestar depoimento na delegacia. Dezenas de motoristas, olha aí a imagem ao centro da tela para você, de um ponto. Está aí os motoristas bem no centro da tela, na delegacia, prestando essa ocorrência. Todos eles procuraram a delegacia para fazer o registro da ocorrência. Estão extremamente assustados, como a Larissa está contando para a gente. A Larissa está na porta da garagem da URB. Larissa, a autorização já foi dada aqui. Larissa já vai entrar na garagem e vai mostrar para a gente os estragos causados pelos ataques que aconteceram ontem. A gente vai ouvir agora um trecho da fala, da explicação que o delegado deu para a Larissa sobre esses ataques, né? Rodou. A gente são 3 linhas de investigação. Se foi um acidente que teve com uma manobrista que infelizmente veio a óbito, ou se foram as demissões consideradas em massas, até mesmo de cargo de supervisor, que chegou até para nós, e se tem a ver também com a disputa sindical. Acontece que foram ataques em um lapso temporal de 3 horas, mais ou menos, alguns no plano piloto, outros na Samambaia e alguns aqui no Recanto das Emas. Foram ataques com bola de gude, elas batem no vidro e estilhaçam. O intuito foi trazer pânico para os motoristas e os trocadores para que estes não trabalhem, não se sentissem seguros para poder exercer a sua profissão. E o intuito, ao que parece, foi esse, de intimidar os motoristas e trocadores para trabalharem. Porque se eles não trabalham, consequentemente, a população fica sem ônibus e a gente estima aí que são mais de 100 mil passageiros que dependem da linha da URB. E ontem eles já ficaram sem poder... Tiveram que se virar, a verdade foi essa, para poder chegar em casa. E hoje, pela manhã, os ônibus ainda, a gente não tem a informação de quantos ônibus estão rodando na linha e quantos passageiros estão sem poder ir trabalhar, se locomover, em decorrência dessa guerra que aparentemente é interna e refletiu nesses vidros quebrados. Tá aí os questionamentos que foram feitos pelo delegado que está investigando esses ataques. Larissa Alvarenga continua lá na garagem da URB, já ela vai voltar ao vivo trazendo os detalhes para a gente sobre esse caso e ainda sobre esse assunto, para trazer alguns esclarecimentos sobre a questão da segurança principalmente. Gente, você que está aqui me acompanhando e pega esse transporte todos os dias, deve estar se sentindo inseguro, preocupado diante desses ataques. Já aparece na tela aqui o nosso secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Zeno Gonçalves. Secretário,
Muito bom dia, obrigado pela presença, por dedicar um tempo da sua agenda hoje para trazer esclarecimentos sobre esses ataques que aconteceram ontem à noite. As informações que a polícia tem e a principal linha de investigação é essa, então, de que são funcionários que foram demitidos recentemente e que teriam mobilizado um motim como esse para fazer ataques coordenados. Foi isso? Bom dia, Kenzo. Obrigado pelo convite. É importante esse esclarecimento. O que houve, de fato, a gente tem a cronologia dos fatos. A demissão que aconteceu dia 2, 3 colaboradores, e aí os grupos de WhatsApp, as redes sociais se manifestando, e um grupo dissidente da atual diretoria do sindicato incitando uma ação mais violenta por parte dos demais rodoviários, culminando com essa ação de ontem, que foi um ato criminoso, um vandalismo, colocou em risco a vida das pessoas, e nós temos que tratar com todo rigor. Nós já temos identificação de alguns veículos que atuaram de forma orquestrada nesses atos criminosos, e nós vamos, a Polícia Civil já está investigando, a gente vai agir com todo o rigor da lei. Quanto à questão da segurança, nós entendemos que isso é um fato isolado apenas. Pois não, Kenzo? Desculpa, secretário. Pois não, pode continuar. Foi um fato isolado, achei que o senhor tinha concluído seu raciocínio. Pode continuar. Não, o que eu estava dizendo é que afetou apenas a empresa Uber, por isso que guarda relação direta com as demissões. Não é uma ação orquestrada contra o sistema de transporte, foi bem localizado, acho que não foi feita por criminosos como ou traficantes, ou milicianos, ou crime organizado. É uma ação de baderneiros, mas que extrapolaram no seu direito de protestar, usando de uma ação violenta e criminosa. Isso precisa ser reprimida com todo rigor, com toda a força possível, porque quantas pessoas dependem do transporte? Então a gente entende que não há insegurança nesse primeiro momento no sistema de transporte, os passageiros podem ficar tranquilos. A Polícia Militar reforçou a vigilância nas rotas da URB para evitar eventualmente qualquer outro tipo de ação semelhante, o que eu acredito que talvez não ocorra, mas de fato a gente precisa entender que o sistema de transporte, por transportar a quantidade de pessoas que transporta por dia, 1,5 milhão de pessoas, a gente tem que ter um cuidado especial na segurança realmente. Secretário Zeno Gonçalves acaba de trazer uma informação importante, que a Polícia Militar reforçou, então, esse esquema de segurança com viaturas, com policiais, nos trechos onde passam os ônibus da URB. São cidades que são atendidas pela URB. Secretário, se eu esquecer de alguma, por favor, pode complementar para a gente. Candangolândia, Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, Samambaia também, são algumas das cidades, Núcleo Bandeirantes também são algumas das cidades que são atendidas e onde esses ataques aconteceram na noite de ontem. É isso, secretário? Exatamente isso. Inclusive, eu comecei a acompanhar desde que começaram os fatos, ontem à noite, fomos até a madrugada observando a capacidade de recuperação para colocar os ônibus em funcionamento. Inclusive, nós tivemos casos de ônibus atacados no plano piloto, porque todos os ônibus de todas as operadoras acabam convergindo para o plano piloto, nas idas e vindas, nos horários de pico. A empresa conseguiu, Kenzo, colocar 47 veículos, 257 em operação. Ela tem frota reserva. O sistema a operação não foi afetada, a oferta de transporte não foi afetada, porque ainda bem nós estamos num período de férias, com uma escala um pouco mais reduzida. Poderíamos ter uma tragédia, inclusive, um tipo de ato fosse cometido, por exemplo, com ônibus lotado, no dia normal de trabalho, no dia útil fora do período de férias. Por isso, a gente reputa que esses atos são tratados como um atentado à vida. Se atingisse um motorista num veículo em movimento com passageiros, o pior poderia ter acontecido, e a gente agradece muito a Deus por não ter nada sido tão grave, a não ser o dano material e o prejuízo ali para os usuários. Secretário, a gente tem inclusive um print de uma convocação que foi feita por esses suspeitos para que fizessem esses motins, para que fizessem esses ataques. Se a gente tiver aí, a gente vai colocar agora na tela para o pessoal de casa acompanhar. Está aí o recorte que foi feito, né, falando sobre a questão dos rodoviários. Isso circulou nas redes sociais, circulou nos grupos, né, e mostra no texto falando muito sobre a questão das demissões que aconteceram. A URB explica que foram 3 demissões pontuais que aconteceram.
encarte, né, que circulou nas redes sociais diz que foi um verdadeiro desmonte, né, que eles demitiram várias pessoas, a oposição não pode se calar, falando também sobre a questão do sindicato dos rodoviários, a gente consegue perceber isso muito claramente de uma guerra dentro do sindicato dos rodoviários, diante desse encarte que foi ventilado e circulando pelas redes sociais dos rodoviários. Isso também faz parte da investigação que a polícia está apurando agora, né, secretário? E, além disso, eu queria muito que o senhor explicasse para a gente, a polícia já identificou os envolvidos? Já foram identificados? Como é que está o andamento disso, secretário? Todos esses fatos guardam relação com os ataques de ontem à noite, Kenzo. Essa incitação à violência, a luta sindical é legítima, nós respeitamos o sindicato tem posições muito duras na defesa da categoria, tanto o presidente João Dão quanto os conselheiros João Osório são muito firmes na defesa da categoria, e esse tipo de ocorrência da dissidência interna se aproveita de um fato isolado, foram 3 demissões apenas, para tentar tirar proveito, mobilizando a categoria, enfim, e tentar tirar ganho político para derrotar ou conseguir uma hegemonia ali no sindicato. Mas esse pessoal é violento. Na época, ano passado, nós já enfrentamos ameaças deles até de colocar pneu nas vias, fechar o Palácio Buriti com ônibus, parar Brasília, parar o sistema de transporte. A gente vive o tempo todo com esse pessoal fazendo esse tipo de incitação. Não é o sindicato, é um grupo pequeno de divergentes, descontentes, que usam essas ações criminosas para poder conseguir seu intento. Guarda relação, sim, exatamente isso. A polícia já tem nomes, já tem suspeitos, já tem imagens, já tem dados de GPS de veículos, dos ônibus, com tudo cronometrado, ou seja, a nossa Polícia Civil é muito eficiente, é a melhor Polícia Civil do Brasil e com certeza nós vamos conseguir pegar e capturar todos esses criminosos, esses bandidos. Suspeito, secretário? Nós temos suspeito, mas a Polícia Civil pede que a gente guarde reserva para não atrapalhar as investigações. Entendi. Secretário, eu queria muito que o senhor trouxesse um esclarecimento para os nossos telespectadores que estão aqui nos acompanhando sobre a questão da segurança desses ônibus de uma forma geral. A gente já sabe que o senhor disse que isso está muito claro, de que foi um ataque orquestrado apenas para a empresa URB, mas há um volume grande de passageiros que utilizam as linhas da URB, são 100 mil passageiros, de acordo, inclusive, que a Polícia Civil relatou para a gente nessa entrevista agora. A estimativa é de que 100 mil pessoas utilizam esses transportes, as linhas que fazem parte da URB. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente informações sobre questão de segurança. Os passageiros podem se sentir seguros de entrar nesses ônibus hoje, na ida ao trabalho agora à tarde ou na volta para casa no final do dia? Como é que vai ser montado esse esquema? O senhor já disse que a Polícia Militar já reforçou alguns pontos estratégicos essa segurança, mas o que vai ser feito hoje, por exemplo, para essa volta para casa também, no final do dia, onde há um volume muito grande e de passageiros que precisam, de fato, desse transporte para chegar em casa, secretário? A gente quer tranquilizar toda a população da região que é atendida pela URB. Hoje, a empresa operou normalmente. Nós já temos frotas de outras operadoras preparadas para eventualmente atuar em caso de necessidade. Não acredito que vai ter nenhum outro tipo de intercorrência, porque não se trata de uma ação com características de crime organizado, e sim atos de vandalismo que passaram da conta, colocaram em risco a vida das pessoas e, como tal, como um ato criminoso, deve ser tratado e punido, mas as pessoas podem ficar tranquilas. Os nossos rodoviários são muito bem preparados, muito bem treinados. Esse tipo de atitude de alguns elementos não representa a categoria, que é uma categoria séria, que sempre colaborou, sempre atendeu o sistema de transporte da melhor forma possível e tem protocolos de segurança rígidos. Todas as empresas têm esses protocolos de segurança. Imagens de câmeras, nós conseguimos identificar, rastreado pelo GPS, nós temos o nosso Centro de Supervisão Operacional que acompanha a operação em tempo real, junto com os centros de controle de cada empresa, e toda ocorrência, quando acontece, nós ficamos sabendo imediatamente e tomamos as medidas, seja para dirigir o carro para uma delegacia, para um local seguro, mas assim, não há nenhum risco
de que haja algum outro tipo de intercorrência que possa prejudicar. A gente entende que a gente conseguiu superar pela pronta resposta que o governo deu e a empresa deu para esse fato. Ok, secretário, muitíssimo obrigado pelas informações. A gente conversou com o secretário Zeno Gonçalves, secretário de Mobilidade e Transporte do Distrito Federal. O secretário trouxe esclarecimentos sobre o reforço na segurança, onde as linhas já fazem, né, pela Polícia Militar. E, além disso, tranquilizando as pessoas de que podem pegar os ônibus da empresa Urbe na volta para casa ou na ida ao trabalho agora à tarde, que eles podem ter segurança de que vão seguir de forma tranquila e ordeira no transporte público. Secretário, muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade.